Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para podermos fazer esse estudo apaixonante do Livro dos Espíritos. Temos muito prazer de estar com vocês aqui, estudando em conjunto. Todos somos aprendizes e o nosso mestre é Jesus. Nós queremos convidar aqueles que ainda não nos conhecem para acompanhar o nosso estudo através do Facebook do MAP, que é o MAP _ oficial, onde vocês podem acessar todos os estudos, não só do Livro dos Espíritos, mas dos outros estudos correspondentes, livro do Evangelho, dos Médiuns, e toda a programação e os projetos do MAP. Conhecer a nossa casa mais intensamente, com todas as ofertas que ela tem, para que a gente possa realmente usufruir dessa entidade, dessa casa de amor que é o MAP nas nossas vidas. Vocês também podem acompanhar através do YouTube. Os programas já estão todos lá, armazenados. Não se esqueçam de escrever, que cada vez que tiver uma informação, vocês serão avisados, comunicados, tá bom? Então, nós vamos pedir ao nosso companheiro Nivaldo para fazer a nossa prece de abertura e darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Por favor, Nivaldo. Então, boa noite, meus irmãos. É com muita honra, como a Cláudia disse, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a esse nosso estudo desse livro tão importante para nós, nas nossas vidas, que é o Livro dos Espíritos. Vamos então, em agradecimento a Deus, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa Mãe Maria Santíssima, pedindo a colaboração de todos esses espíritos amigos, para que eles aqui estejam aos nossos lados, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos trazer para nós, primeiramente, e para cada um de vocês, a compreensão necessária para que a gente possa transformar as nossas vidas em vidas melhores, em vidas santificadas, como disse Jesus para nós. Que possamos, então, ter um belo estudo nessa noite desta segunda-feira, todos nós juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos fazendo o estudo das classificações espirituais. Estamos ainda na terceira ordem, que corresponde àquela dos espíritos imperfeitos. E nessa terceira ordem, nós temos 5 classificações, partindo de uma mais inferiorizada até uma outra já não tão inferiorizada, mas ainda pertencente a essa terceira ordem de espíritos imperfeitos. Nós vimos até agora a 10ª classe, né, que no caso seria a base inferiorizada dessa pirâmide, né? E vamos agora para a 9ª, que é falando sobre os espíritos levianos. Espíritos levianos, o que significa isso? São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Eles querem falar, eles querem passar tudo que eles têm de qualquer maneira, sem se preocupar com a verdade. Seria hoje o que nós chamamos de fake news. São as fake news espirituais. O que eu ia dizer, Ana Cláudia, é que como os espíritos são as almas dos homens que vivem na Terra, a gente conhece muita gente assim. Com certeza. Né? Com certeza. Conhecemos pessoas que não se preocupam com a verdade, eles querem passar a informação. Exatamente. E a Cláudia relatou muito bem, hoje são aqui representados pelas fake news. Sim. Né? Não se importa do critério da verdade, da averiguação, da utilidade. Se há bondade, se há utilidade, se há veracidade naquilo que você vai passar adiante, vai passar para o outro. Não tem nenhuma preocupação Zero. com a verdade. Exatamente. Esses espíritos levianos se comprazem em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, essas alegrias muito ligadas à nossa vaidade, atormentar e induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. Então, eles vão fazendo aquilo que nos agrada, agradando as nossas pequeninas paixões, os nossos egoísmozinhos, as nossas arrogâncias,
para poder cativar a nossa atenção e fazer com que nós cada vez mais cultuemos isso. Então, vem sempre os alertas muito claros de Kardec, né, através dessas mensagens, desses esclarecimentos espirituais, para que a gente não caia nesse engodo. São esses espíritos, muitas das vezes, ou essas pessoas, né, que criam intrigas. Sim. Como eles nos dizem, né? Nos induzem a intrigas. Se comprazem com isso, têm prazer em criar as desavenças, né? A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que se utilizam deles, muitas vezes, como fazemos com os nossos servidores. Temos que entender aqui nessa finalização aqui que ainda esses espíritos, muitas das vezes, eles se comportam como trabalhadores para os espíritos mais evoluídos, e Kardec diz aqui para nós como nós, da mesma forma, utilizamos os nossos criados. Sim, exatamente. Por enquanto, a gente ainda vamos entender assim, lá um pouco mais lá para frente. Essa ascensão, né, que eles têm. Os espíritos superiores, deixamos bem claro aqui, não é superior moralmente. É superior nessa classificação hierárquica que nós estamos recebendo aqui. Então, eles estão sob a ordem, né, sob o comando ainda dos espíritos hierarquicamente estão né, dentro dessa classificação, tá? Nas suas comunicações com os homens, a linguagem é, em algumas vezes, espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem nenhum tipo de profundidade. Não há mergulho, é uma coisa muito superficial. Então, agradam, fazem uma brincadeira, uma coisa, você até acha engraçado. Muito mais por essa isso. parte da graciosidade, né? Do que pela profundidade do conhecimento. Irônico, são às vezes irônicos, fazem alguma coisa, algum tipo de correlação, mas não existe dentro daquela mensagem o conteúdo do bem. Isso é que vai fazer a diferenciação. Toda a diferença. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. É aquela coisa da ironia, da sátira, né? Se usam nomes supostos, é mais para se divertir conosco do que por maldade. Mas não tira o cunho da sátira, da ironia, que está distante dos sentimentos mais nobres, certo? É exatamente isso, né? Esse alerta que Kardec está nos trazendo aqui nessa classificação é para que a gente possa ficar atento. Nós que estamos no movimento espírita, né? Muitas das vezes, voltando mais uma vez a falar das mensagens que recebemos, com nomes, Sim. muitas das vezes nomes conhecidos, que se destacam dentro do movimento. Simplesmente sermos levados a acreditar naquela mensagem de pronto. É preciso que em todas as comunicações façamos uma análise profunda. Exatamente. Para entendermos exatamente qual é o objetivo final. Sim, qual é a intenção daquela mensagem, exatamente. Qual é a intenção. É aí que nós vamos realmente poder classificar. E que a gente não se iluda com esses espíritos, muitas das vezes brincalhões, amigos, que trazem, assim, de certa forma, uma graciosidade, que a gente fique realmente... Fique atento, porque ainda não é o tipo de comunicação que vai fazer com que nós cresçamos. Ela pode nos agradar por causa das nossas vaidades, mas não é o nosso crescimento moral real. O nosso crescimento moral vem muito mais através do não do que do sim. Isso. Kardec vai agora para a 8ª classe. Então, passamos da 10ª, que são aqueles espíritos impuros. Fizemos a 9ª, que são os espíritos levianos, né? Que nós vimos tem essas características. E agora estamos na 8ª classe. Que são os espíritos pseudo-sábios. Seria interessante, né, Cláudia, a gente mais uma vez mostrar a nossa tabelinha, que nós vamos ter aí essa classificação resumidamente, para que a gente possa, de uma forma didática, visualizando assim essa tabela, a gente poder ter uma noção exatamente do que a gente está lendo aqui e não ficar disperso. Exatamente. Vamos então agora para
oitava classe, espíritos pseudo-sábios. É aqueles que pensam que sabem ou querem nos trazer essa induzir informação. a nos isso, induzir, né? Então, eles nos dizem assim: seus conhecimentos são bastante extensos, porém, acreditam saber mais do que realmente sabem. Tem um conhecimento grande, né? Sim. Mas eles, muitas das vezes, acham que sabem mais do que realmente sabem. Sabem tudo. É. Né? Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles possui um caráter sério, que pode enganar sobre suas capacidades e suas luzes. Mas, em geral, isto não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades a erros os mais absurdos, por entre os quais manifestam-se a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia de que não puderam despojar-se. Então, é para que mais um alerta, para que a gente fique atento. Muitas das vezes, esses espíritos apresentam, como eles nos dizem aqui, esse conhecimento. Sim, tem uma intelectualidade desenvolvida. Mas que, por excesso de orgulho, de egoísmo e outras, e da própria presunção, eles acham que sabem mais do que realmente sabem. É a arrogância. É a arrogância, né, Cláudia? Eu sei tudo. Você tem que acreditar no que eu estou falando. Eu sei tudo. Arrogância. Eu sei de tudo. A gente cansa de ver as pessoas tudo. assim que sabem, acham que sabem tudo e não respeitam jamais o conhecimento do outro. Eles querem ter a opinião final. Isso tem sempre razão. Assim, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram quando Com certeza. Eles mantêm ainda essa mesma característica. Eles não conseguem compreender que é preciso aprender o desenvolvimento moral. Não é só intelectual. Então, esses espíritos com essas características, eles enquadraram nessa oitava classe como espíritos pseudo-sábios. Quer dizer, sabem sim, até um determinado ponto. A partir daí, eles acham que sabem, mas sabem, na verdade, muito menos do que acham. Né? Exatamente. O que sei é que nada sei. Né? Verdade. Agora vamos ver a sétima classe, que são os espíritos chamados neutros. O que caracteriza esses espíritos neutros? A neutralidade. Não são bastante bons para fazer o bem e nem suficientemente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Esses espíritos neutros, se prendem a coisas deste mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que neles deixaram. Então, eles, no nosso linguajar mais comum, né, em cima do muro um pouco, né? Eu não faço mal, mas também não faço bem. Eu queria ter aquilo, mas agora também não tenho mais. Então, eu vou ficando por aqui. Então, ainda não fizeram a escolha de fazer o bem, de desenvolver esse bem, esse amor maior. Enquanto nós não fizermos essa escolha, nós temos certeza que estaremos dentro dessa classificação espiritual, né? Neutros, né? Eu não fiz nada para ninguém, nem de bom nem de ruim. Mas isso é uma neutralidade que não é a nossa proposta. A nossa proposta é desenvolver o bem, desenvolver o amor maior, compreender que sem isso nós vamos estar sempre na sombra. Nós precisamos nos tornar luz. E como característica, né, que não é só dessa classe, mas eles se apegam às coisas materiais do mundo, né, e sentem saudade delas. Ainda é a nossa condição. Temos. Nós transitamos, com certeza, entre todas essas classificações. Estamos nela. Estamos na terceira ordem, sem dúvida. Isso. Se alguém ainda está pensando que nós vamos chegar lá no final, na primeira ordem, nós
estamos no planeta Terra, ainda nessa terceira ordem. Planeta de provas e expiações, ainda com relação caminhando à para o processo classe, de regeneração. evidentemente que nós estamos aqui Transitando, mas né? com certeza em termos de ordem, estamos na terceira ainda. Estamos nessa transição. Estamos na transição, exatamente. Para não deixar ninguém infeliz. Né? Ninguém fica desesperado. Puxa, mas eu sou um espírito perfeito. Não é só você, somos todos nós. O nosso planeta é de provas e expiações justamente por essa imperfeição que nós possuímos. Imperfeição do quê? Imperfeição de amar. Nós não desenvolvemos. Estamos num processo de desenvolvimento do amor maior. E essa 7ª classe, espíritos neutros, que na verdade a gente até poderíamos pensar, mas é neutro, né? Não faz o bem, mas também não faz o mal. Nós, como a Cláudia disse, nós não, se tivermos nessa condição, porque nós não tomamos ainda a iniciativa, a decisão de pular do muro para o lado certo. Exatamente. Quer dizer, não é uma classificação que seja confortável, não. Não é. Precisamos realmente tomar essa decisão de ir para o lado do bem. Que também nos faz sofrer. Porque quando você não toma uma decisão, a angústia de você se sentir sem uma palavra, sem uma posição definida, é muito grande. Vamos para a 6ª classe, né? A 6ª classe é dos espíritos batedores e perturbadores. O que caracteriza esses espíritos batedores e perturbadores? Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Ou seja, não são específicos, uma classe específica. Eles estão transitando em todas essas classificações que nós lemos antes. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Quem estuda a mediunidade, né, Cláudia, vai entender muito bem essa classificação desses espíritos perturbadores quando aquelas pessoas que estão propícias a sentir, a perceber os efeitos físicos, né? Essa manipulação dos fluidos. São panelas que se movimentam, com fenômenos dessa natureza. Barulhos, né? Exatamente. Então, justamente porque é uma maneira de... Eles se demonstrarem. Exatamente. Estou aqui. Então, mas sem a finalidade do bem. Sim. Entendeu? É só um barulho. Olha, eu estou aqui, eu quero marcar minha presença de alguma maneira, mas sem o propósito do bem. Não há ainda o propósito do bem. Exatamente. Né? Por isso é que estão na terceira ordem. E podem transitar em todas as outras classificações, porque eles podem estar presentes em qualquer uma. Não tem aquela característica essencial da ligação ao mal. Exatamente. Esses espíritos parecem estar ainda, mais do que outros, ligados à matéria e ser os agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza no globo, seja ao atuarem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Então, eles têm essas condições de manipular esses fluidos, mas, mais uma vez, sem o propósito do bem. Manipular fluidos é um processo que o espírito, muitas vezes, vai ter condição de fazer. É um estudo, é uma ramificação que a gente, mais tarde, um dia, vai estudar, que é a fluidoterapia, né? O estudo dos fluidos. Porém, o que nos diferencia é o propósito pelo qual nós aprendemos aquela doutrina. Acontece, né? Exatamente. É preciso que haja um sentimento, um propósito ligado ao bem. Com certeza, sempre. Reconhece-se que esses fenômenos não se originam de uma causa imprevista e física, quando tem um caráter intencional e inteligente.
Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, acabamos de falar. Mas os de ordem elevada os deixam geralmente como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que as da inteligência. Eles não têm nenhuma utilidade. O propósito dele qual é? Qual é o propósito moral de você se fazer presente através dos seus barulhos, das suas pancadas? Não tem propósito. Quando julgam que essas manifestações são úteis, se servem dos espíritos dessa classe como seus auxiliares. Como o Nivaldo fez a relação anteriormente, é aquele que tem uma ascensão maior e envia o seu funcionário, o seu subalterno para agir em nome dele, ou você sabe fazer isso, então você vai fazer isso para se apresentar, para poder sempre abrir o caminho para ele. No caso, um espírito ainda com intenções muito mais maléficas. São espíritos, né, Cláudio, que não têm essa inclinação total virada para o mal, que são utilizados como trabalhadores pelos espíritos com escravizados, uma elevação maior. Bom, nós agora fechamos essa classificação dos espíritos imperfeitos, né? Fechamos essa ordem. E vamos passar para a segunda ordem. Vou mais uma vez mostrar o quadrinho aqui. Nós fechamos isso aqui tudo. Nesse quadrinho a gente vai ver exatamente a terceira ordem com as 5 classes, né? Exatamente. Bem definidas, que nós acabamos de ver, ler cada uma delas com as suas características. Agora nós vamos para a segunda ordem, que já são os bons espíritos. Essa segunda ordem é composta por 4 classes. Sim. Que também nós temos lá no nosso quadro. Isso. Só para uma forma didática, para que a gente possa entender. E nós segunda ordem, 4 classes. Né? Nós damos uma sugestão para quem estiver acompanhando os estudos com a gente, se quiserem dar um print na tela, né, para poder fazer a impressão, para ter, né? Ou imprimir, exatamente, para poder ter esse facilitador, porque realmente nos ajuda muito para nós caminharmos com mais segurança entre essas ordens e mais para frente, quando começarmos a estudarmos a influência dos espíritos diretamente nas comunicações, no nosso dia a dia, isso aqui é uma regra de conduta. Nós precisamos ter isso em mãos, no coração e nas mentes, para podermos avaliar as informações que nós vamos receber. É o que nós dizemos sempre, né, Cláudia? Aqui, esse estudo, o estudo da doutrina espírita, a finalidade é que a gente passe a nos servir desses ensinamentos nas nossas vidas. Com certeza. É a finalidade. O objetivo é esse, transformação. Não teria um outro objetivo nós estarmos aqui minuciosamente estudando essas informações que eles nos trazem e simplesmente acabou, fecho o livro, vou embora e continuo a minha vida. É preciso que a gente faça essa reflexão e gradativamente a gente vai implementando essas mudanças dentro das nossas necessidades, nos nossos atos, refletindo o que a gente fazia, o que a gente já não pode mais fazer, o que a gente precisa modificar, para que a gente possa dar esse passo à frente a essa condição de angelitude que Jesus nos prometeu. Né? Eu vou ler aqui, Cláudia. Segunda ordem, bons espíritos. Vamos ver as características gerais, como nós fizemos da terceira ordem. Né? Isso. Então, as características gerais desses bons espíritos são essas, né? Predominância do espírito sobre a matéria. Já mudou, porque a predominância da terceira ordem era da matéria sobre o espírito. Isso. Aqui já há uma predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, eles já valorizam mais a parte espiritual que a matéria propriamente dita. Guardando as suas devidas proporções, que nós vamos ver depois, né? Sim. Mas já há uma modificação na intenção. Aqui ele já tem desejo no bem. Exatamente. Lá na terceira ordem a gente viu que o desejo era do mal. Então aqui já há um desejo no bem. As pessoas já querem fazer o bem. Sim, querem. Suas qualidades e seu poder para o fazer bem estão na razão do grau que atingiram. Com certeza. Né? Com certeza. Vai ter um grau. Claro. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade.
Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Que é maravilhoso, Né? quando Olha você só. une o intelecto, Você falou isso. falamos um pouco antes disso, quando você reúne o que você adquire de intelecto, conhecimento cultural, toda essa gama, né, de informações associado a uma intenção moral de cada vez produzir o bem, beneficia a humanidade. Juntou, né? O útil ao agradável. Nossa, é perfeito esse casamento, essa comunhão. E essa segunda ordem, na característica geral, esses espíritos já estão inclinados a isso. Sim, né? sim. Já passaram por outras situações e já conseguiram atingir já essa classificação de que eles querem produzir o bem. Eles têm essa necessidade de produzir o bem. E eles continuam assim, ó. Não estando ainda completamente desmaterializados, esse desmaterializado aqui, ele não está ainda valoriza alguma coisa da matéria. Isso. Né? Conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Se eles não agissem dessa forma, ainda não tivessem seriam espíritos perfeitos, mas esse vínculo ainda estão vinculados à matéria. Ainda valorizam as coisas materiais, as paixões, o ter, ao invés do ser. Né? Exatamente. Mas é um processo. É um processo. Você veja que nessa segunda ordem aqui, né, quanto avanço daquela terceira ordem da característica geral. Nossa. Olha, a propensão que já é para o bem. Exatamente. Né, já mudou. Já começou muito. a sair daquela condição lúgubre para uma condição mais harmoniosa. De luz, né? de claridade, exatamente. Né, de boas intenções. Eles já compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Já compreendem Deus. Lá, eles não compreendiam. Não compreendiam. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Outra coisa muito importante. Olha só que coisa a gente boa. já fica feliz quando faz o bem. Sim, e se puder evitar o mal também. Né? Também uma sensação prazerosa nos invade. Puxa vida, olha, eu fiz coisa boa. Eu consegui evitar que aquele mal crescesse. Quantas e quantas vezes nós falamos isso? Muitas vezes a gente entra com... Eu uso muito a expressão apagar incêndios, né? Quando você consegue apagar um incêndio e aquilo não lastra, né? Numa conversa que se desequilibra, numa discussão. Que sensação boa. Coisa boa você conseguir agir como esse bombeiro do bem, né? Extinguindo aquela chama da discórdia e fazendo com que aquele ambiente fique mais tênue, mais harmonioso. Isso é maravilhoso. Você, além de proporcionar o bem, ainda impediu que o mal crescesse. É prazeroso. Que maravilha. Aí ele continua. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável que nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos conseguem alterar. Isso. Todos, porém, têm ainda provas a suportar, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Então, aí essa intenção já está toda ali arraigada, né? O germe da bondade. Sendo que ainda, como ele diz, temos prova a suportar. Provas para ver se esses sentimentos estão maduros ou não. Estão realmente... já estão arraigados. Vão eclodir ou não, né? Estão fixados. Exatamente. Né? É aquela prova que nós vamos mostrar. Estudamos o trimestre inteiro, mas agora nós vamos ter que voltar à escola para fazer aquela prova. Mostrar que realmente a gente aprendeu. Exatamente. Essa não prova tem jeito. Não tem jeito. Que eles nos colocam também no dia a dia da vida. Isso. Né? Como espíritos suscitam bons pensamentos, diferentes também do outro, que se compraziam em são levar antagônicos, maus né? pensamentos. São antagônicos, completamente. Desviam os homens do caminho do mal,
protegem na vida os que disto se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Já trabalham como defensores, como protetores. Guardiões, né? Já nos vai levando a fazer umas conjecturas, né? Os que estão encarnados, estão falando dos espíritos, né? Mas os que estão encarnados são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme e fazem o bem pelo bem. São aquelas pessoas que a gente vê, puxa vida, olha, o fulano é generosa, é generosa, a generosidade explode. Não guarda rancor, não tem aquela maldade de querer se vingar, né? Isso. Então, não deixa esses sentimentos mais inferiorizados tomarem conta dela. E como nós dissemos que conhecíamos pessoas lá da terceira ordem, também conhecemos pessoas nessa condição. Né? Quantas pessoas? E muitas, na verdade, muitas que já agem assim, graças a Deus. E né? que muitas vezes, por serem discretas, não ganham uma relevância. Muitas vezes o mal, ele faz estardalhaço, ele é barulhento, ele sai em todos os jornais. O bem, ele é mais discreto, é mais tímido. E nós precisamos ter um olhar muito perspicaz para podermos valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Né? E ele vai concluir nessas características gerais assim, ó. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares como bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e ignorância, tomaram-nos por divindades benfazejas. Os anjos guardiões, né? Naqueles tempos também onde existia muita superstição, né? Então, esses espíritos, eles eram tidos como divindades, né? Então, a gente vai colocando que divino é um só, né? Deus. Né? Deus é tudo. É o amor maior, a expressão de amor maior que nós podemos ter uma ideia, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas como, de acordo com o passar dos tempos, nós trazemos ainda durante muito tempo essas superstições, né? De achar que aqueles espíritos são verdadeiras divindades. E não são espíritos que já são espíritos que a gente pode classificar como dessa segunda ordem, que são espíritos bons espíritos, porém ainda não são espíritos puros. Ainda tem as suas dificuldades para poder atingir uma classificação maior. Mas já tem todo esse conteúdo da bondade dentro deles. Né? E aí, agora sim que eles vão... são as características gerais, e agora ele vai dividir em 4 grandes grupos, esses bons espíritos, né? Então, a gente, na parte inicial, quando nós estávamos falando dos espíritos imperfeitos, nós viemos da 10ª até a 6ª classificação, né? Aqui, entramos com a 5ª classificação já dentro dessa ordem dos bons espíritos. 5ª classificação, espíritos benevolentes. O que se caracteriza? A sua qualidade dominante é a bondade. Satisfazem-se em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas o seu saber é limitado. O seu progresso é maior no sentido moral do que no intelectual. Então, qual é a característica principal? É a bondade. Eles têm prazer em prestar serviços aos homens, mas ainda tem um campo intelectual limitado. Ótimo ter a bondade, mas é preciso que essas asas... Essa união, né? Exatamente. Batam em equilíbrio. A inteligência, a intelectualidade e a bondade. Elas precisam ter uma frequência para que elas possam ascender. Da moralidade,
mas a asa também do conhecimento. Isso. A gente sabe que uma ave com uma asa só não voa. Exatamente. Então é preciso, e eles deixam isso aqui muito caracterizados agora, definitivamente para nós, o quanto é importante também que a gente esteja intelectualizados. Sim. E Jesus deixou uma frase para nós, não foi? Estou pensando nisso. Pensou? Você me permite aqui falar, né? Ele disse que nós temos que ter as nossas duas condições, né? Nós deveríamos nos amarmos, exatamente, a primeira e a segunda instruirmos. Então, para mostrar para nós da grande importância dessas duas asas. Exatamente. Esse amarmos aqui seria exatamente essa parte moral. Exatamente. Né? Que é o amor, que a gente já disse que é a mesma coisa. Deus quando nós desenvolver esse Deus interno, né? Quando nós desenvolvemos a nossa moralidade, a gente, com certeza, aumenta o nosso amor, esse entendimento, para com todos os nossos irmãos. E essa intelectualidade, essa instrução que ele nos disse lá, que são as duas bases que nós não podemos fugir. Exatamente. Pensamos juntos, hein? E aí ele fala aqui para nós, né? Agora nós vamos passar para a 4ª classe. Então, essa 5ª classe nós falamos sobre os espíritos benevolentes. São esses aonde domina a bondade, mas ainda tem o intelecto. Ele não tem o muito intelecto, limitado, né? Muito limitado. O seu progresso é maior no sentido moral do que no intelectual. E é preciso que essas coisas caminhem proporcionalmente. Essa 4ª classe fala sobre espíritos prudentes ou sábios. A prudência é uma coisa muito bonita, né? O que os distingue, especialmente, é a abrangência dos seus conhecimentos. Então, você vê que ele já tem um quê além da outra classificação. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. Mas consideram a ciência somente do ponto de vista da utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Livre das vaidades, das arrogâncias, dos prêmios, dos reconhecimentos. É a ciência como utilidade maior. Eles utilizam, de certa forma, a ciência para as suas coisas ainda materiais. Exatamente. Trazer benefícios para a humanidade. Ainda não houve esse desprendimento da ciência, do entender da ciência com o fato moral, simplesmente com o amor, sim, sim. Com a bondade. Sim. Independente de qualquer coisa, né? Eles não desvincularam ainda essa condição. Quer ler a 3ª classe? Vamos então ler a 3ª classe, que são os espíritos sábios. E eles nos dizem: as qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Então, nessa classificação, essa 3ª ordem, esses espíritos são sábios, como eles nos dizem, né? A qualidade dele, moral e de ordem mais elevada, formam esse caráter já distintivo. Eles já mostram no caráter dele esta condição bem caracterizada. Exatamente, é o que a gente vê, aquela pessoa com um bom senso perfeito, utilizando sempre a coerência dos seus pensamentos, sempre com um equilíbrio nas suas palavras. É agradável estar com essas pessoas, porque elas nos passam o quê? Uma informação de uma maneira em que todos são beneficiados, sem agressões, sem nenhum tipo de desequilíbrios, né? De certa forma, um conhecimento limitado. Sim, sim. Mas existe um senso crítico muito sábio naquilo que eles estão passando para a gente. Porque a gente está cada vez mais nos aproximando do espírito perfeito, né? Então, aqui ele já está muito melhor. Sim.
Vamos ver ainda essa segunda classe, Cláudia? Vamos sim. A segunda classe desses espíritos superiores, desses espíritos nós estamos chamando de bons espíritos, né? Que são os espíritos superiores, reúnem o quê? A ciência, a sabedoria e a bondade. Aqui já é um espírito que nós chamamos de superior. Exatamente. Ainda dentro dessa classificação de bons espíritos, ordem, né? Segunda ordem. Exatamente. Então, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, é um outro patamar. Com certeza. Quando você ouve uma informação de um espírito superior, reúne todas essas características. Informações científicas, informações sábias e informações bondosas. Elas têm que reunir essa tríade para poder trazer, alavancar as nossas emoções e as nossas reflexões. Essa sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido a nós, homem, conhecermos. Esses espíritos se comunicam benevolamente com os que os procuram de boa fé e verdade, e que têm a alma liberta dos laços terrestres para compreendê-los. Então, eles vão trazer essas informações, que é claro que eles vão encontrar um terreno fértil naqueles que se afinam com isso. Que é uma afinidade, né? Tem que ter uma afinidade. Um encontro de vibração. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou daqueles que a influência da matéria desvia da prática do bem. Não há campo ali de trabalho, não naquele momento. Mais tarde, sim, quando esses espíritos deixarem o curioso de lado ou essa influência da matéria desviando a prática do bem. Quando esses espíritos amadurecerem no amor, eles poderão se aproximar deles, com certeza. Com certeza. Né? Eu só posso me aproximar de alguém que queira receber os meus conhecimentos se essa pessoa realmente mostrar interesse verdadeiro. Interesse em que quer receber, né, Cláudia? Senão você orienta, mas aquela pessoa não aproveita, ela não tem. Então, deixa de lado. Deixa quando ela precisar, quando ela quiser, ela me procura. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para realizar uma missão de progresso e nos oferecem, então, o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Nós temos aí bastante exemplos. Quando ele nos diz aqui espíritos superiores, foram esses espíritos que, junto com Kardec, do plano espiritual, trouxe essas mensagens para nós. Essa equipe né? do plano espiritual que reuniu-se e que fez esse planejamento para nos trazer toda essa gama mensagens de informações, orientações e esclarecimentos. Exatamente. São esses espíritos aqui, né? A gente estamos chegando ao final do nosso horário, infelizmente, e nós vamos deixar então para o nosso próximo estudo, próximo encontro, a gente falar então dos espíritos de primeira ordem, os puros espíritos, né? Exatamente, a nossa meta. É a nossa meta, com certeza. Até aqui, onde a gente saiba, né? Onde nós sabemos. Depois nós vamos, né? Provavelmente, termos um outro campo para frente. Mas, se chegarmos aqui, é a nossa meta inicial. Com certeza. Então, mais uma vez, nós vamos agradecer muito, né, por estarmos aqui. Esperamos sinceramente que as nossas palavras, os nossos estudos aqui em conjunto atinjam os corações. Criem a vontade de querer saber mais, de desenvolver em cada um o germe de até onde é que eu posso saber. Como é importante me esclarecer diante dessas situações, como isso me ajudou, que tenha realmente gerado uma vontade de continuar, porque isso aqui é a nossa realidade.
Nossa realidade não tem nada a ver com a parte material. Nossa realidade está dentro desse conhecimento moral que nós vamos aperfeiçoar. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo profundamente por essa oportunidade que tivemos, por esses amigos que aqui estiveram e ainda permanecem, nos orientando, sugerindo, fazendo com que nós possamos absorver o que há de melhor e termos a humildade de querermos passar isso adiante. Obrigada, Senhor. Obrigada, equipe espiritual do MAP. Obrigada, Maria, nossa mãe querida, porque possamos continuar com essas vibrações amorosas durante toda a nossa semana, nos socorrendo nos momentos de aflição e fazendo parte das nossas decisões. Que Jesus, todos os amigos espirituais e a doce mãe possam estar conosco hoje e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.